Glória a Deus. Graça e paz, amados do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé no nosso lugar, vamos adorar o Senhor, vamos declarar a grandeza desse Deus que está aqui hoje para te abençoar e derramar sobre a sua vida bênção e sem medida. Amém? Vamos adorar a Deus. Queremos declarar que Tu és grande, que Tu és grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Senhor e muito digno de louvor. Diga, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a nossa alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Por isso levantamos nossas mãos aos céus, levantamos as nossas mãos a ti, elevamos o nosso coração ao Senhor e te adoramos. Dizemos que tu és santo, que tu és grande, que tu és poderoso sobre nós. Queremos o teu nome engrandecer, diga isso a Ele, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu.
Aleluia. Seja adorado o Senhor. Aplauda mesmo esse Deus maravilhoso, queridos, sobre toda a terra, sobre os céus. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo. Lendo hoje pela manhã o Salmo 121 e dizia assim: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Esse é o nosso Deus, queridos. Você está no lugar certo, no lugar abençoado, para a majestade do Senhor alcançar a tua vida, o teu coração. Não importa como foi a sua semana, não importa como está o seu coração, você está no lugar em que o Senhor Jesus está presente para dizer aqui: eu continuo reinando, eu continuo no controle absoluto de todas as coisas. Você pode ter dor no seu corpo, você pode estar com a vida em dificuldades, mas o Senhor continua reinando, e Ele continua dizendo e ministrando: sou eu que tenho uma palavra final. Por isso, abra o seu coração, querido, abra o seu coração, venha adorar o Senhor com o coração aberto, para ser ministrado pelo Senhor, pelas músicas, pelos momentos, pela palavra. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. O Senhor é santo, e o Senhor não se corrompe, não se contamina quando nós erramos com as nossas limitações. O Senhor é majestoso, o Senhor é uma fonte inesgotável de santidade, e o Senhor continua fluindo de uma maneira inesgotável para derramar sobre o teu povo, sobre aquele coração que está aberto, pronto para ouvir do Senhor, pronto para ser ministrado pelo Senhor, pronto para receber do Senhor uma palavra de exortação, de edificação, de encorajamento. Pai, nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para dizer que o Senhor é o nosso Deus, e que a gente levante os nossos olhos para os montes, e a gente sabe que o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor criou todas as coisas, e o Senhor governa ainda hoje nos nossos dias sobre todas as coisas. Ó Deus, que o nosso coração esteja pronto, que o nosso coração esteja ávido para poder beber da tua presença, para poder desfrutar da comunhão com os nossos irmãos e dizer: adoramos ao Cordeiro que venceu, que reina soberanamente, em que o inimigo não pode deter nem impedir a sua vontade, onde o homem mau não pode impedir o avanço da graça do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante do teu altar e da tua presença para dizer: nós precisamos de ti, Paizinho. Eu preciso de ti, Paizinho. Enche cada um de nós, enche-nos a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, para que a nossa alma expresse a nossa gratidão ao Senhor. Pai, nós precisamos desesperadamente de ti, precisamos do Senhor, Pai, para continuarmos dando um passo de cada vez na tua presença. Nós queremos andar em vitória, nós queremos andar na luz, nós queremos desfrutar, ó Deus, dessa comunhão tremenda com o Senhor. Então vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, Senhor, vai ministrando em cada parte desse culto de adoração ao Senhor, que cada um de nós sejamos atingidos pela tua graça, que cada um de nós nessa tarde possamos ser envolvidos pelo teu Espírito de maneira tão grata ao Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pela vida eterna nos céus, mas pelo privilégio, Senhor, de caminharmos na tua presença nessa semana. Senhor, nos dar experiências com o Senhor, experiência que o Senhor comanda e governa o tempo todo. Por isso, ó Deus, recebe toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Mas, ó Deus, recebe as palmas que fazemos agora para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus reina soberanamente, soberanamente. Aleluia. Você pode se assentar. Olá, seja bem-vindo aqui na Primeira Batista. Por favor, fique atento às nossas informações.
um bebê nasce, ficamos admirados. No entanto, todos os bebês nascem com uma enfermidade genética, o pecado. Quando são bebezinhos, o pecado ainda está dormindo, mas por volta de 1 ano ou 2, podemos ver que ele levanta a mãozinha para bater se alguém o desafia. A Bíblia diz em Provérbios 20:11 que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. As crianças têm temperamentos diferentes e podem ter dificuldades em controlar-se. Cabe aos pais ajudá-los identificando sua dificuldade e traçando estratégias para resolver. Nossa sugestão para esta semana é que os pais, durante o seu discipulado, construam junto com os filhos uma tabela com os dias da semana e as principais atividades que cada um precisa realizar por dia. Na última coluna, deixe em branco para colocar uma estrelinha ou coração, se ele realizar a tarefa de acordo. Peça ao seu filho para que ele mesmo decida qual será a consequência para as atividades não realizadas. Coloque esse quadro num lugar visível a todos. Assim, a própria criança poderá avaliar seu desempenho. Acompanhe semanalmente e discuta com ela suas dificuldades no discipulado. As crianças sabem que estão fazendo errado, mas não sabem como resolver isso. Por isso, elas precisam de pais discipuladores que as ajudem a vencer seus próprios desafios. Dia 22 de outubro tem mais um Super Day Out para os pré-adolescentes de 10 a 14 anos, na Casa da Árvore, com o tema Qual é a sua identidade? O investimento é de R$ 70 para inscrições feitas em agosto e setembro. A partir do mês de outubro passam a ser R$ 80. Haverá muita palavra de Deus e diversão. Ninguém deve ficar de fora, mas atenção, as vagas são limitadas. Mais informações com a tia Tati. Prepare-se para o Retiro de Jovens 2016, de 14 a 16 de outubro, no Ecotel do Lago. Um encontro para jovens de todas as redes da igreja, mas que tem no mínimo 13 anos e no máximo 30. O valor da inscrição é de R$ 250 e pode ser pago à vista ou parcelado em 4 vezes até 28 de agosto, em 3 vezes até dia 15 de setembro e em 2 vezes até 15 de outubro. E atenção, não será permitida a participação de crianças neste evento. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Isaías 58:12. O Seminário Veredas Antigas pode ser uma grande chance de você investir em sua vida ou de uma pessoa de seu relacionamento, parente, amigo ou participante de sua célula. O próximo seminário acontece nos dias 24 e 25 de setembro e as inscrições já estão abertas em nosso site. Está chegando a Conferência Missionária 2016, dias 9, 10 e 11 de setembro. Nosso tema este ano será o Clamor da Índia e o conferencista será o missionário Eliezer dos Santos Magalhães. Os alvos que lançaremos para este ano são: enviar um missionário aos povos da Ásia, organizar em igreja uma frente missionária, toda supervisão cuidar bem do seu missionário, alcançar cada membro como ofertante da OMF e ampliar a OMF para R$ 110 mil por mês. Participe conosco e atenda a voz do Senhor. No dia 7 de setembro, feriado, a partir das 18 horas, na sede do Projeto Nova, será realizado o lançamento do livro Infância Amputada, o cuidado de sobreviventes da violência sexual e prostituição, escrito pela missionária Viviane Vaz, que coordena o projeto. Durante o lançamento, haverá também exposição de artes, música ao vivo e praça de alimentação. Não deixe de prestigiar este evento. A sede do Projeto Nova fica na rua Bernardo Franco Baís, 515, Vila Carvalho. O Projeto Nova sempre promove um bazar com o objetivo de arrecadar fundos para auxiliar nos trabalhos realizados com as famílias atendidas. Se você quer ser um abençoador desse projeto, participe do bazar que acontecerá no próximo dia 6 de setembro, uma terça-feira, a partir das 15 horas no calçadão de nossa igreja. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Desejamos a todos uma ótima semana. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos.
noite a todos. Hoje nós vamos comentar com os irmãos o que o Ministério Infantil está aprendendo. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, hoje o 2º capítulo do livro, e fala sobre salvação. Deus queria salvar o homem e ele fez o que ele tinha de melhor, mandou o seu próprio filho para vir aqui a este mundo. É uma das coisas que eu gosto de usar para comparar e para refletir, é que outras religiões, a gente não encontra em nenhuma religião uma proposta como a do cristianismo, como a proposta de salvação de Deus, que pega o seu próprio filho e torna ele igual à criatura que ele mesmo criou. E depois de criar a criatura que ele mesmo criou, de fazer dele uma pessoa semelhante àquilo que ele criou, ele ainda vai e desce ainda mais na sua cadeia de humilhação. Jesus se tornou como os seres humanos que ele criou, o ser humano que ele criou, e depois disso ele se tornou servo, e depois de servo ele se tornou maldito quando ele foi para a cruz. E lá na cruz ele morreu por nós. A gente aprende que a cruz, que quando Jesus morreu na cruz, ali houve uma morte de substituição. O que é isso? Ele morreu a nossa morte. Nós deveríamos estar lá. Para pagar o nosso pecado, nós teríamos que pagar com a nossa própria vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, quer dizer, o pagamento pelo pecado é a morte. Então, para você quitar suas dívidas com Deus, você tinha que morrer. Mas Jesus falou, não, eu morro por você. E ele foi lá na cruz. Então, aquela cruz, quando ele subiu ali, ele morreu a nossa morte. E depois ele foi morto, foi sepultado e ressuscitado ao 3º dia. Isso é chamado de, quando Jesus ressuscita, ele é chamado de as primícias da ressurreição. Por quê? Porque um dia todos nós que morrermos seremos ressuscitados, mas ele foi o primeiro a ser ressuscitado. E isso mostra para nós que não é uma possibilidade morrer e ser ressuscitado. Isso é verdade, porque já aconteceu com Jesus. Hoje, então, as crianças vão aprender que quem nos salva é Jesus. Só Ele está qualificado para salvar, porque Ele morreu por nós. Ele era Filho de Deus, perfeito, só Ele poderia pagar a dívida. Nós não tínhamos como pagar a nossa dívida e continuarmos vivos. Mas o Senhor Deus falou, não, eu quero que vocês continuem. Eu não quero que vocês sofram, eu pago a sua dívida. E aí Ele morre no nosso lugar. E aí, por causa disso, nós temos acesso a Deus, temos livre entrada, podemos falar com Deus e temos também a promessa de irmos morar com Ele lá nos céus. Hoje, o Aldesir falou um negócio muito legal. Quando Jesus morreu e ressuscitou e foi ao céu, Ele fez um caminho. Achei muito interessante, nunca tinha visto dessa forma, né? Mas Jesus fez um caminho, e aí ele mostra o caminho que nós devemos seguir. Ele mostrou, ele veio aqui e voltou para o Pai. Então ele deixou o caminho traçado para nós. É o único, você não vai encontrar isso em nenhuma outra religião. Em nenhuma outra religião, o Filho de Deus se dispôs a morrer por nenhuma pessoa. Tem uma religião, inclusive, que as pessoas não podem chamar Deus de Pai. Isso é muito sério, é até uma blasfêmia se alguém chama Deus de Pai. E as pessoas que tomaram conhecimento, se converteram ao Senhor Jesus só por causa disso. Então, é maravilhoso. Deus, plano de salvação e de redenção que Deus escreveu para nós, ele é maravilhosamente lindo e é assim sedutor. Quem conhece Jesus e sabe do sacrifício dele não resiste e diz sim para Jesus. As nossas crianças vão aprender essas coisas de uma forma muito gostosa. Estava conversando com a Rosana, que trabalha com 0 a 2, e ela estava contando que 0 a 2, e isso é uma coisa que nós temos feito já há muito tempo, as crianças não sobem para brincar, elas sobem para ter aula, existe uma rotina de aula. E quando o pai vem buscar o filho, a professora sempre pergunta, quem que Jesus é? Não, quem é o nosso Senhor? Como que é? Qual é a pergunta mesmo?
Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Aí a criança precisa falar Jesus, na hora de sair. Isso vai ser feito durante o mês todo, porque é uma ênfase. Crianças pequenininhas precisam ter conteúdos pequenos e você fazer aquela ênfase, né? Trabalhar com recurso fático. E nós fazemos isso lá, e as crianças estão respondendo. Então, lá em cima, tudo isso aqui é colocado de uma forma muito gostosa, mas muito séria também. Nós vamos ficar em pé, vamos ler o versículo de hoje. Vamos todos juntos? Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Hebreus 2:10. Hoje de manhã nós oramos, eu queria orar com vocês também. Queria que vocês lembrassem em casa de orar pela Itália. A gente orou pelo Nepal e a gente não pode... eu estou falando isso por mim mesma, que às vezes eu olho algumas tragédias e às vezes eu troco de canal quando eu vejo aquelas ONGs e eu vejo, meu Deus, eu não posso fazer nada por isso. Mas nós não podemos nos acostumar com a tragédia nem com o sofrimento humano. Nós precisamos conservar o nosso coração sensível para nos entristecermos com os outros. E nós precisamos orar por aquele país que está ferido. Pai querido, nós glorificamos o Teu nome pela Tua palavra, pelo plano de salvação que o Senhor desenhou para o ser humano. Que bom, ó Deus, que eu conheci isso tão cedo, que tantos aqui conheceram, ó Deus, e entregaram a sua vida para Jesus. Mas tantos outros, ó Deus, estão na periferia dessa verdade, sem usufruir as delícias que é ser filho do Deus Altíssimo, irmão de Jesus Cristo. Que coisa linda, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, porque ela tem falado através dos tempos, dos séculos e milênios, desse amor tão grande do Senhor por nós. Muito obrigada. Pedimos que os nossos pastores de crianças que vão entregar a Tua mensagem lá nas salas, que eles sejam cheios do Senhor e que as crianças tenham o seu coração preparado para receber a Tua palavra e dizer sim para Jesus. Também queremos colocar nas Tuas mãos a Itália, um país tão triste, ó Deus, por aquele terremoto e tantas vidas perdidas. Nós não conhecemos ninguém que está lá, mas nós somos seres humanos. Nós sabemos, ó Deus, que se acontecesse com o nosso país, se acontecesse em Campo Grande, nós estaríamos muito tristes. E nós queremos nos entristecer com eles, mas queremos pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo conforte aqueles que estão tristes lá, ó Deus, e que pessoas que ainda estão vivas sejam achadas, ó Pai, que aquele país consiga se reerguer rapidamente, que o Senhor movimente outros países para ajudarem também, ó Deus, e que eles tenham dias melhores rapidamente, Pai. Nós desejamos muito que eles se recobrem, ó Deus, porque eles são pessoas como nós, ó Pai, e o Senhor nos colocou neste mundo para intercedermos por aqueles que sofrem. Por isso nós colocamos a Itália nas Tuas mãos, todos os envolvidos, e pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças, pré-adolescentes. Quero lembrar que semana que vem recomeça a Escola do Discípulo. Os líderes de células de pré-adolescentes vão começar com o treinamento de líder de célula e batizados com fundamentos. Uma salva de palmas para as nossas crianças, irmãos. Mais forte, irmãos. Amém. Obrigado. Pode assentar-se. Pode assentar-se. É maravilhoso saber, irmãos, que os nossos pequeninos estão crescendo em contato com Deus, em contato com a palavra de Deus, e nós estamos conscientes que se nós queremos pessoas melhores no futuro, nós temos o presente para influenciar as nossas crianças. Então você, pai, seja realmente um pai, uma mãe, pai discipulador, mãe discipuladora. Aprofunde-se nessa questão de investir tempo semanal, especial, com o seu filho, com a sua filha. Traga com fidelidade ao Ministério Infantil, e o Ministério Infantil vai apoiar você, vai ajudar você
Não há nenhum lugar na Bíblia onde nós somos recomendados a deixar a educação dos nossos filhos com os outros. É nosso privilégio, nossa responsabilidade. E assim é. Eu estou aqui para falar que no domingo que vem, nos cultos das 5 e das 7, então portanto 17, 19 horas, eu estarei falando sobre a OMF. Eu queria muito que você, durante essa semana, tirasse tempo para orar pela vida de missões da nossa igreja. Você sabe, nossa igreja ela é muito comprometida com missões, mas irmãos, na verdade nós podíamos estar bem mais ainda à frente, se nós tivéssemos ainda mais adesão de cada um dos membros da nossa igreja. E essa tem sido a minha oração, vai ser o meu jejum nesta semana, para que na outra semana, quando nós estivermos realizando a nossa conferência missionária, todos nós, membros da igreja, sem exceção, preenchamos o cartão de compromisso com a oferta missionária de fé. Deus vai falar ao seu coração com que valor você vai assumir um compromisso. No domingo que vem, Deus vai nos falar na sua palavra sobre a honra, o privilégio, a distinção e também a responsabilidade de nós tomarmos isso para nós, porque há milhares, há milhões de pessoas que não têm o Senhor Jesus, e nós, meus amados, olha que privilégio e que responsabilidade, fomos incumbidos de levar a eles a palavra de Deus. Os nossos missionários estão empenhados nisso. Nas nossas células, nós temos a missão de presença, nós somos testemunhas aqui, na nossa Jerusalém, que é Campo Grande, mas investimos até os confins da terra, temos missionários em diversos lugares na terra, é no estado, é no país, em estados aqui no Brasil e em outros países do mundo. Como você viu na chamada, no VT, nosso alvo para este ano, que começa agora em setembro, é de ter mensalmente o valor de R$110 mil para financiar missões. Você pode achar que isso é muito. Na verdade, a igreja tem plenas condições de alcançar esse valor, mas vai depender do esforço e do compromisso de cada um de nós. Não será uma ou duas ou três pessoas que darão R$110 mil por mês para fazermos missões. Mas irmãos, nós somos milhares. Vocês estão aqui, outro grupo como esse já esteve às 10 horas da manhã, outro esteve às 8 da manhã, outro vai estar daqui às 19, e nós temos durante a semana, nós temos no sábado. Irmãos, nós somos milhares, e se cada um de nós, em nome de Jesus, fizer um propósito com o Senhor e pedir de Deus a iluminação, a resposta para investirmos, nós seremos surpreendidos pelo resultado. No domingo que vem, quando você chegar, em todas as cadeiras nós já estaremos, você vai ver colocado o cartão da oferta missionária de fé e uma caneta, viu, pastor Djalma? É o cartão e a caneta, para facilitar, para você não ter dificuldade, ter que se locomover. E nós queremos que você esteja orando, ore durante essa semana, porque quando começarmos a conferência, nós já queremos estar adiantados. Muitos de vocês, graças a Deus, já são nossos colaboradores, já são fiéis na devolução dos dízimos e das ofertas missionárias. Então vocês sabem do que eu estou falando. E até você que regularmente dá a sua oferta, e você pode pensar assim: eu nem vou preencher, Deus sabe que eu vou dar. Mas sabe, você precisa ajudar o conselho missionário, porque quando nós pegamos as fichas, nós somamos as fichas. A soma daquelas fichas vai dizer para o Ministério de Missões, para o Conselho Missionário, qual é o orçamento. Por quê? Nós não vamos, nós vamos agir por fé, só por fé. Claro que temos de agir por fé, mas nós temos de demonstrar essa fé na pessoa de cada um de nós. É muito mais fácil, nós somamos aqueles cartões, e aí nós projetamos o orçamento de missões com base no meu compromisso e no seu compromisso. E você pode dizer: sabe, pastor, na verdade eu não tenho um salário fixo, então para mim para eu preencher é difícil. Aí eu te pergunto: quando você compra na loja, você usa que expediente? Porque às vezes nós só achamos difícil firmar um compromisso aqui, mas o carnê na loja a gente faz, a gente compra carro da mesma maneira, a gente vive a vida em todos os setores, mesmo sem essa certeza.
lembrando que Deus vai nos suprir. A mesma coisa aqui com a oferta missionária de fé. Vai ser muito importante. Mas o que é mais importante, irmãos, é nós orarmos, jejuarmos, e o nosso coração estar aberto para Deus. Eu quero mesmo ver que essa conferência missionária vai ser diferente de todas as outras, e melhor que todas as outras, porque todos nós, mesmo em tempo de crise no Brasil, vamos dizer, o meu Deus não está em crise, os céus não estão em crise, e Deus tem provido para mim, e eu vou prover para a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Então olha, ore mesmo, não ouça isso e vá embora como se fosse um aviso comum. Não é. Nós somos aqui um exército, irmãos, e nós somos responsáveis pela manutenção da obra missionária. Então Deus conta comigo, Deus conta com você. Esta é uma hora para os membros da igreja, você que é nosso convidado. Então você não estranhe esse momento, mas sabe o que é? Tudo que nós somos, nós devemos ao Senhor, e um dia alguém investiu em nós. Há mais de 140 anos, alguns missionários deixaram a América e vieram aqui. Olha, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha as facilidades que nós temos hoje, era muito mais difícil vir e ser missionário, e eles vieram. Alguns, eu conheço pessoas que vieram e sepultaram aqui os seus filhos, por amor a missões, vieram para anunciar Jesus para nós. Então agora é a nossa vez, irmãos, é a nossa vez. Tivemos aí as Olimpíadas, aquela corrida de bastão, não é? Quando alguém corre e passa o bastão para o outro. Agora é a vez, é a nossa vez de pegar esse bastão, é a nossa vez, e enquanto nós pudermos, nós vamos fazer o melhor para Deus. Quem entendeu esse recado, quem quer orar comigo e se esforçar diante da presença de Deus esta semana, buscando orientação, levante a mão. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Faça isso, e muitas outras pessoas também irão ser contagiadas por esse zelo com a obra de Deus, a obra missionária. Amém, glória a Deus. E o preletor da conferência que virá aqui, queridos, tem projetos na Índia, viveu lá na Índia, vai compartilhar muitas experiências interessantes. Como é gostoso a gente receber convidados na nossa casa, não é verdade? Principalmente na casa do Pai Celestial. E nos honra as pessoas que estão aqui como convidados, ou de alguém, ou do Papai do Céu, que você veio e atendeu para adorar o Senhor aqui. E é um momento que a igreja fica conectada, porque ela tem prazer, alegria em estender a mão, perguntar o seu nome e te dar as boas-vindas. A gente quer saber quem são esses convidados. Por gentileza, pode ficar em pé um pouquinho? Onde está você? Os nossos convidados. Tem aqui? Ok? Amém, nós temos aqui, ali, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Chega junto, dá as boas-vindas, pergunta o nome, porque é muito gostoso a gente receber pessoas tão abençoadas, tão importantes no nosso meio. Glória a Deus por isso. Fique bem à vontade no nosso meio. Se você faz parte de alguma igreja evangélica, leve o nosso abraço à sua liderança. Queridos, é um momento agora do batismo, e é um momento gostoso, é um momento abençoador. Esse ano eu tenho orado a Deus e tenho pedido, olha, eu quero entrar no batistério todos os meses, e todos os meses tem acontecido isso. Só dessa vez não, que eu estou dirigindo um culto, mas o pastor Jean vai entrar. Você pode aplaudir aí a Deus pela vida do pastor Jean? Glória a Deus. Queridos, batismo é o momento em que a gente está declarando publicamente: a minha vida mudou, Jesus transformou a minha vida. E o que nós vamos presenciar, ouvir aqui, é exatamente isso. Então, alguém pagou o preço, investiu na vida da Vanilma Camargo Durais, que vai entrar, e a Vanusa, que é a sua discipuladora. Quem está apoiando a Vanilma? Fique em pé aí. Isso, glória a Deus. Se tiver cartaz, pode chegar aqui. Olha que beleza, maravilha. Olha lá, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Mimas, que Deus a abençoe em sua caminhada. Pai, mãe, olha aí, a turma toda abençoando você. Tudo joinha? Vamos ouvir então o seu testemunho?
muito sortuda, pois desde que me conheço por gente, eu conheço a Jesus e minha vida sempre teve o amor de Cristo. Aceitei a Jesus vendo meu pai trabalhar para o ministério do Senhor. Os louvores sempre encheram meu coração com o Espírito Santo e isso sempre me fez estar em unção. Como é bom ser filha do Senhor. A minha vida com Jesus é feliz. Mesmo na correria diária, no estresse contínuo do trabalho e faculdade, consigo pedir misericórdia e sinto a paz reinar sobre mim. Agora, batizada, quero ser ainda mais sua. Me usa, Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Vanilma, então você olhando seu pai foi tocada. É isso aí, olha lá, né? Que bênção. Glória a Deus pela sua vida, que continue tocando muitos corações. Minha querida, baseado no seu testemunho, com alegria, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. Nós vamos receber também a Franciele de Resende dos Santos, que vai entrar com a sua discipuladora Maria. Quem está apoiando aí a Franciele? Glória a Deus. Olha que beleza. Olha aí, Franciele, a turma toda está aqui. Olha que beleza, e fizeram cartaz, olha aí. Franciele, que Deus guarde a sua vida e abençoe os seus sonhos e suas escolhas. Você é meu presente de Deus, te amo. Mamãe, olha só. Franciele, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9, Célula 304. Glória a Deus, maravilha. Vamos ouvir o seu testemunho? Tenho boas lembranças e recordações da minha infância, quando eu e minha família passávamos muito tempo na igreja. Mas esses momentos foram se perdendo quando me tornei adulta e resolvi fazer minhas próprias vontades e viver as coisas do mundo. Me afastei por várias vezes da presença do Senhor. Era infeliz e tinha sempre um vazio no meu coração. Hoje, para a honra e glória do Senhor, sou feliz, mesmo em meio às dificuldades, pois sei agora a quem recorrer. Sinto todos os dias o amor dele por mim e hoje, graças ao amor e o poder de Jesus, tenho vencido meus medos e não tenho dúvidas que hoje estou tomando a melhor decisão da minha vida. Sei que não vai ser fácil essa nova caminhada, mas Deus já está no controle de tudo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É tremendo, né, Franciele? Sem Jesus a gente passa o deserto em apuros, mas com Jesus a gente passa o deserto na presença do Rei dos Reis. Você confirma que Jesus é Senhor da sua vida e esse é o desejo do seu coração, gastar a sua vida pelo Senhor? Então, com alegria, minha querida, como os servos do Senhor, como a igreja do Senhor, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. É maravilhoso, queridos, quando a gente tem experiência com o Senhor Jesus, ninguém te segura, porque o Senhor Jesus, o Rei Todo-Poderoso, Ele está diante de você. E quando o teu coração está pronto para dizer: Senhor, eu quero, eu preciso, meus amados, se segura, porque até o diabo vai ficar endemoniado, vai querer fugir. Ele vai tentar se suicidar porque ele não vai aguentar a luz do Senhor Jesus habitando na tua vida. É gostoso demais. É por isso, queridos, que quando a gente serve ao Senhor, a gente tem alegria em ofertar a nossa vida, ofertar os nossos talentos, ofertar o nosso tempo, o nosso serviço para o Senhor, mas também ofertar o nosso dízimo, a nossa oferta missionária de fé, o nosso amor de verdade. É o que nós vamos fazer agora, adorando a Deus, dizendo: Senhor, obrigado, o Senhor me sustentou durante a semana, o Senhor me conservou em perfeita paz. E é por isso que eu quero
ser grato ao Senhor e ofertar. Eu quero encorajar você a trazer com alegria seus dízimos, suas ofertas. Algo aconteceu essa semana na tua vida que você vai dizer: Senhor, é muito pouco, mas eu quero ofertar com alegria para o Senhor. Faça isso com todo o seu coração, adorando o Senhor. Vamos adorá-lo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Diga! Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei
Deus, querido. Aplauda o nome do Senhor aqui nesse lugar, porque Ele é digno de receber a nossa adoração. Tive a oportunidade de estar no culto aqui ontem à noite. Eu costumo dizer que toda mensagem que a gente recebe dos nossos pastores são mensagens que eles vêm assim de um jeito que manda a gente para casa de muleta. Ontem foi um desses dias. Eu me lembro de uma das partes da mensagem onde eu ouvi o seguinte: muitas vezes nós nos esquecemos que o Espírito Santo de Deus, ele já habita em nós, ele já está em nós. A diferença do que vai ser feito na sua vida é o quanto dele você permite que esteja em você. Como? Existe um pecado oculto no meu coração, existe um pecado oculto no teu coração, onde você fica escondendo aquilo lá no baú, fica deixando lá. Você acha que o Espírito Santo de Deus, aquele que o próprio Jesus enviou e disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, ele vai habitar naquele lugar que está em pecado? Ele não vai. Ele não vai. Para que a minha vida possa ser cheia do Espírito, eu preciso tirar do meu coração aquelas coisinhas, aquele pecadinho oculto, aquela coisinha que me faz ficar longe do Senhor. É a pornografia que acaba com você? É a briga com o teu marido, com a tua esposa que acaba com você? É aquela coisinha bobinha que você pegou ali e fala: não tem nada a ver, ninguém vai dar conta desse clipe que eu peguei aqui. O que te afasta do Senhor? Pergunto para você aqui nesse lugar: o que é que tem afastado você do Senhor? O que tem sido mais importante deixar dentro do teu coração do que a presença doce do Espírito de Deus? Para que você seja cheio do Espírito, você precisa se esvaziar de si mesmo. Jesus um dia veio a essa terra, e quando ele foi, ele disse que nos ia preparar lugar. Ele ia preparar um lugar, uma morada para cada um de nós. E quem é aquele que vai para esse lugar? É aquele que guarda os mandamentos do Senhor. É aquele que guarda a sua palavra. É aquele que vive intensamente a sua palavra. É aquele que quer buscar mais a sua palavra e da presença viva de Deus. Esse é o seu desejo? É esse o seu desejo? Então aquieta o teu coração. Diga a Ele aqui nesse lugar, nessa tarde: diga: Senhor, eu quero abrir mão disso. Isso tem me afastado de Ti. Eu quero deixar para trás aquele meu pedacinho de velho homem que ainda existe dentro de mim, porque eu quero Te servir com inteireza e com integridade de coração. Eu quero, Senhor. Não quero viver uma vida de mentiras. Eu não quero viver uma vida de falsidade. Eu não quero viver uma vida onde num lugar eu sou uma pessoa e dentro da tua casa eu sou outra. Eu quero Te servir, ó Deus, de maneira íntegra, de maneira inteira, com todo o meu coração. E eu tenho certeza que naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a igreja, você e eu iremos para a glória com Ele, para a morada que Jesus nos foi preparar. Guarde a palavra do Senhor no teu coração e viva com intensidade na presença desse Deus maravilhoso. Eu quero viver inteiramente pra Ti. Jesus olha para você e diz isso hoje: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores
verdadeiramente guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Assim diz o Senhor para mim e para você. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Com a minha vida eu quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Diga assim: se me amares, se me amares verdadeiramente. É isso que Ele diz para você. Você vai guardar os meus mandamentos e eu vou rogar ao meu Pai e Ele vos enviará o Consolador, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. Por isso dizemos, Senhor, que nós queremos te amar mais. Diga: quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Para sempre e sempre eu quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Que eu quero fazer mais por ti, ó Deus. Eu quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar mais. Quero te amar. Oh, eu quero sim, Deus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Por todo sempre. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, como eu creio nessa palavra, Senhor. Como eu creio que o Senhor é fiel. Quando o Senhor promete que o Senhor vai se manifestar àquele que realmente ama o Senhor e guarda os teus mandamentos. Eu apoio a minha vida nessa promessa, Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor não mente. Dá-me, Senhor, o privilégio de ser fiel ao Senhor.
Fortalece, Senhor, a minha vida e o meu coração. A todos nós, ó Deus, a tua igreja, para que isso seja mais que um verso, mais que uma canção, e passe a ser o cumprimento real de uma promessa para nós. Que haja manifestação do Senhor, trazendo vida, santidade, compromisso contigo, com a tua palavra, com o próximo, de maneira radical, Senhor. Faz isso, Senhor. E nesse momento, ó Pai, em que nós nos reunimos para estar diante da tua palavra, Pai, nós confessamos, e eu confesso a minha inabilidade, a minha inaptidão. Todos nós, ó Pai, estamos com expectativa que o Senhor fale conosco, que a tua voz brade nesse lugar, que o Senhor seja ouvido pela tua igreja, que os anseios do teu coração sejam expostos radicalmente para nós, e que isso nos gere temor, que isso gere em nós mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de disposições, mudança de afeições. Nós renunciamos ao orgulho, renunciamos à vaidade, renunciamos, ó Deus, todo lugar de evidência, e te pedimos que o Senhor Jesus seja manifesto aqui neste lugar, através da tua palavra, na ação do teu Espírito. Como diz a tua palavra, onde é que está o sábio? Onde é que está o erudito? Ou o questionador dessa era? Não foi a sabedoria humana que nos trouxe até aqui, Senhor. Foi a cruz de Cristo. Então que ela seja tudo para nós. Que ela seja tudo para nós. Porque os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Porque ninguém chega à sabedoria de Deus pela sabedoria dos homens. Deus tornou louca a sabedoria dos homens, porque manifestou a salvação em Cristo Jesus, loucura para os gentios, loucura para os gregos, loucura para os judeus. Jesus, seja o Senhor glorificado nessa noite, nesse momento, neste lugar, e que ao final, Senhor, ninguém se lembre de quem falou, ninguém se lembre dos nomes das pessoas, que a gente só se lembre do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Graça e paz, amém? Boa noite. Estava com saudade dos irmãos, confesso. Eu, por conta de uma transição ministerial, muitos já sabem, né, que agora eu e a Carol estamos caminhando mais próximos de uma das redes de juventude da nossa igreja, por isso que a gente tem aparecido um pouco menos aqui no domingo à noite, porque no domingo é dia das células se reunirem, né, na juventude da nossa igreja, os irmãos sabem disso, então domingo a gente está nas células, e estamos mais presentes no culto do sábado. Então estava com saudade, fazia um tempo que eu não vim aqui, e é muito bom revê-los, muito bom poder estar aqui. Queridos, para matar a curiosidade de alguns, né, a Clara manda lembranças, né, Clarinha nasceu, está bem, uma bênção, né, e até trazer uma foto dela acabou não dando tempo. Todo mundo fica perguntando, e aí, já pode vir na igreja, né? A gente está com vontade de ver, de conhecer a Clara. Ela ainda está em casa, só orando, buscando a Deus, né? Num tempo de secreto, só jejum que ela não faz, né? Porque mama o dia inteiro, mas ela é uma bênção, e ela também tem nos ajudado a permanecer em oração nas madrugadas, né? A gente está ficando mais espiritual, né? Um jejum forçado, né? Porque às vezes na hora que você vê, já passou a hora de comer, você está correndo atrás, troca a fralda, acorda e chora, e vai isso e aquilo, né? Os pais sabem como é que é. Mas é uma bênção, e a Carol está lá também, e
Logo, logo ela vai aparecer por aqui, aí os irmãos vão poder conhecê-la. Mas é uma benção. Queridos, eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler seis textos em Hebreus. Vamos começar em Hebreus capítulo 10, versos 32 a 35. Bom, só por isso os irmãos já percebem que esse não é um sermão muito convencional, pelo menos não para mim. Hoje é muito mais um testemunho daquilo que Deus tem falado e feito na minha vida do que uma exposição, mas tem tudo a ver com o que esses textos trazem para nós. São todos em Hebreus, a partir do verso 10, do capítulo 10, versos 32 a 35. Diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vamos para o capítulo 11, verso 6. Só virar a página. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Versículo 24, ainda no capítulo 11. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Contemplava a sua recompensa. Vamos agora para o versículo 35, ainda do capítulo 11. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Capítulo 12. Hebreus 12, versículo 2, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 13, vira a página, Hebreus 13, 12 a 14. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue, e portanto saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Amém. Nós vamos voltar para esses textos mais para frente, mas eu gostaria de compartilhar um pouco do que tem acontecido comigo nos últimos dias. E eu tive o privilégio de fazer uma viagem recentemente e estive no Summit. O Summit que vem aqui para cá todos os anos, a gente tem, né, as palestras em vídeo. Deus me deu o privilégio de estar lá no evento, né, ao vivo, e participar de algumas reuniões de liderança, decidir quais eram as palestras que viriam para o Brasil. E eu aprendi muito nesses dias. E foi
foi um tempo que eu não sabia que Deus tinha reservado para mim, não só assim um evento que foi muito bom, mas o que Deus falou comigo todos os dias quando eu estive lá, porque foi um desafio. A minha filha tinha acabado de nascer, tinha 1 mês e pouquinho, e eu viajei e acabei ficando quase 20 dias fora, né? Meu primeiro dia dos pais eu não estava em casa com a minha filha, né? Mas, amém. Então foi um desafio, mas ao mesmo tempo eu tive bastante tempo para orar e para buscar Deus. Fiz algumas visitas ministeriais em algumas igrejas para conhecer, para fazer algumas parcerias, buscar materiais, enfim. Mas toda vez que eu parava para orar, eu parava para buscar Deus, eu parava diante da palavra, eu sentia como se o Espírito Santo estivesse me preparando para algo que Ele desejava trazer ao meu coração. Foram vários textos, principalmente no Antigo Testamento, porque eu estou estudando atualmente mais sistematicamente o Antigo Testamento, porque nós estamos tendo uma classe de Antigo Testamento aos domingos pela manhã. E vários textos vinham como um peso no meu coração, e eu falava: Deus, tem alguma coisa que o Senhor deseja falar comigo aqui? Eu ficava velando naquele texto e orando, e algumas coisas eu entendia como uma pessoa que vê algo bem distante. Ela sabe que tem algo ali, mas não sabe discernir exatamente o que é. Precisa se aproximar um pouquinho mais, chegar mais perto para ver. Então eu sentia que Deus estava me mostrando algumas coisas assim, e estava me convidando, porque Deus queria compartilhar alguma coisa no meu coração. Esse desafio da transição ministerial aqui na igreja é um desafio, muitas coisas novas, muitas situações inesperadas, e eu também estava com aquilo pesando no meu coração, muitas situações, e eu falava: Deus, eu não sei como resolver essas coisas, Senhor, eu estou aqui para te servir, me ajuda, né? me dá graça, me mostra o caminho, e essas coisas pesando no meu coração. Eu me encontrei com uma das coordenações dessa nova rede, da Rede Uni, e eles me perguntaram assim: qual é a sua visão, qual que é o teu sonho, qual é a sua visão para a rede? E eu falei assim: Senhor, o que eu falo, né? Eu disse: olha, eu não tenho a pretensão de estabelecer uma visão, principalmente sozinho. Eu creio que a igreja é uma comunidade que ouve a Deus, né? Nós ouvimos a Deus juntos, e eu vou esperar que Deus aponte para nós o caminho, mas eu não posso ir à frente de Deus e dizer aquilo que eu quero, se eu ainda não entendi uma direção específica de Deus. Então, eu estava nesse desafio, orando, buscando a Deus, fazendo as visitas. E quando o Summit começou, uma das primeiras palavras, na verdade, foi antes do evento do Summit começar, tinha algumas reuniões para os líderes internacionais, e uma palavra me impactou muito. Eu me lembro que eu até virei para o pastor que estava do meu lado e falei: olha, eu já posso ir embora, não preciso nem ficar para o Summit, essa palavra aqui já me resolveu, Deus alcançou meu coração. Mas durante aquele evento, todas as vezes a gente ouvia pessoas falando de visões, de sonhos que eles tinham, e que eles se moviam em muita ousadia para conquistar aquilo que eles tinham recebido de Deus como uma visão. E eu falava assim: Deus, é isso que eu quero. Eu preciso de uma visão do Senhor. Nós precisamos, como igreja, de uma visão do Senhor, uma visão que nos consuma, algo que nos mova, que nos coloque em movimento, uma chama, uma santa obstinação, algo do Senhor, uma direção clara do Teu Espírito, onde o Senhor quer nos dirigir, porque o Senhor é o Deus da igreja. Nós não podemos ter a pretensão de dizer que Jesus é Senhor, mas em uma sala separada, homens tomam todas as decisões e dão todos os direcionamentos. Não podemos ser assim, precisamos de uma direção do Senhor, e eu preciso para essa nova etapa, eu preciso para essa nova rede, para esse novo momento, para a nossa igreja. Senhor, me dá essa visão, me dá uma paixão, me mostra o norte, onde o Senhor quer nos levar. E essa começou a ser a minha oração naqueles dias. E eu via gente assim que eu falava: meu Deus, cara, esse pessoal é doido. A palestra dele vai vir em novembro, por favor, abram espaço na agenda de vocês para o Summit, que está maravilhoso. Esse homem tinha um sonho de Deus, de plantar 100 mil igrejas até 2030.
E ele tem uma organização, ele fundou uma organização para dar apoio a comunidades carentes e alcançar comunidades pobres e plantar igrejas, de modo que atualmente, em todos os campos que eles já têm em toda a Ásia, eles alcançam e plantam 7 igrejas por dia. Igrejas como comunidades, igrejas caseiras, né, óbvio, não são igrejas grandes como essa. Mas isso quer dizer que eles estão chegando todos os dias em 7 lugares novos com a palavra do Senhor Jesus, plantando comunidades, impactando comunidades, e eles falaram de todos os projetos sociais que eles levam para chegar nesses lugares também. Sonhos maravilhosos, sonhos gigantescos. E eu falei, Deus, eu preciso disso, Senhor, me mostra, nos mostra como igreja, onde o Senhor quer nos levar. Essa foi a minha oração todos aqueles dias. E aquilo estava me consumindo, meus irmãos. A gente tinha os intervalos entre as palestras, e eu saía, e o pessoal ia comer coisa, né? Tinha o coffee break, eu ia para a salinha de oração. E eu ficava lá, Senhor, eu estou aqui, eu não vou me distrair. Eu não quero me dar o luxo de estar distraído quando o Senhor falar comigo. Eu estou te ouvindo. E quando nós voltávamos à noite, depois de todos os eventos, voltávamos para onde estávamos, eu ainda tirava um tempo, falava, Senhor, eu estou te ouvindo. Fala comigo, Senhor, mostra qual é a tua direção. O que está queimando no teu coração para a nossa igreja, para a nossa comunidade. E aí, em uma das noites, logo depois que tinha acabado tudo, nós fomos por um pastor americano para irmos comer uma pizza. Ele gostaria de conversar conosco. E ele compartilhou o sonho que estava no coração dele. Ele falou assim, olha, Deus me trouxe aqui para essa cidade, nós estávamos em Chicago, e ele falou assim, Chicago é a chave, é uma cidade-chave para esse país, e eu tenho orado por essa cidade, eu tenho chorado por essa cidade, e eu não sei o que fazer, porque às vezes eu me sinto sozinho, e eu estou buscando muito a Deus. E ele contou as experiências dele, e ele tinha uma paixão tão grande por alcançar aquela cidade, que aquilo eu fui ficando assim vidrado naquilo que ele estava falando. E ele falou assim, olha, Deus me deu uma visão, eu vi uma tenda aberta sobre os Estados Unidos, ela estava fincada, uma parte em Toronto, outra parte num outro estado, e aqui e ali, e Chicago estava debaixo dessa tenda, e Deus me falou que Ele queria derramar algo poderoso sobre esses lugares, e ainda que ninguém creia, eu vou crer. E a gente falava assim, é isso aí, meu irmão, mas tem que orar mesmo. Alguns conselhos bem genéricos, né, que às vezes a gente dá, tem que orar, tem que buscar a Deus. E ele virou assim para mim uma hora, ele falou assim, meu irmão, o que você acha que eu fiz o dia inteiro hoje? Eu estive com a cara no pó, pedi para alcançar essas pessoas. Eu reuni um grupo de jovens e saímos batendo de porta em porta nos Estados Unidos, batendo de porta em porta, falando do Evangelho. Nós precisamos alcançar as pessoas, os perdidos, as pessoas estão se perdendo, nós precisamos alcançar. E aquela chama do coração dele começou a passar para mim. Eu falei, Deus, é isso que eu quero, Senhor, é isso. Enquanto ele falava das suas crises, Deus trouxe alguns textos bíblicos no meu coração, e foi uma impressão muito forte no Espírito, e eu falei assim, olha, meu irmão, pode ser que eu simplesmente me lembrei de um texto, mas eu acho que o Espírito Santo trouxe no coração para que eu te dissesse. Assim como Deus disse para o profeta Elias quando ele estava na caverna, você não está sozinho. Você acha que você está clamando, orando, pedindo essas coisas sozinho, mas existem outros 7.000 que ainda não se prostraram a Baal. Existem orações parecidas com as suas sendo feitas em toda essa cidade, você não está sozinho. Existem pessoas amam a mesma coisa que você ama, que tem a mesma visão que você, então ainda que você esteja se sentindo sozinho, você não está. E ele recebeu aquela palavra e ele falou assim, amém. E eu continuei orando enquanto ele falava, e ele disse, mas eu não sei por onde começar. Aí o Senhor trouxe outro versículo no meu coração. Jesus disse assim, uma casa dividida não prosperará. Eu falei, meu irmão, o primeiro passo é unidade. Você trabalha com algumas lideranças batistas aqui na cidade. Como que é o relacionamento entre esses homens? E ele falou assim, olha, é muito difícil. Eles não se conversam por causa de problemas que tiveram no passado. Eu falei, meu irmão, por aí.
Comece por aí, porque através da unidade nós conseguimos levar o nome de Jesus. É através da nossa unidade que o mundo vai crer. Essa foi a oração sacerdotal de Jesus. Eu falei, você já leu um livro chamado O Homem do Céu? Ele falou, sim, já li. Eu falei, você se lembra quando a igreja chinesa, ele conta lá no livro, a igreja chinesa, os vários líderes estavam se dividindo, porque eles estavam querendo edificar ministérios próprios, e aí eles estavam deixando a obra do Senhor. O que eles tiveram que fazer? Eles sentaram, eles confessaram os pecados e lavaram os pés uns dos outros. Você precisa de unidade, trabalhar com esses homens, pedir perdão, lavar os pés e recomeçar com eles. Você precisa entender isso aí. Ele falou assim, amém, amém. E aí nós terminamos e falamos assim, vamos orar. A gente estava no meio de uma pizzaria lá que a gente foi comer. A gente se levantou no meio da pizzaria, demos as mãos e começamos a orar. Acho que o pessoal achou que a gente era louco. E enquanto eles pediram para que eu orasse em inglês, e enquanto eu orava, Deus continuou trazendo alguns versículos. E eu comecei a orar com autoridade no Espírito e falei assim, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor, a tua palavra diz ao profeta Ezequiel, o Senhor não está enviando meu irmão a língua diferente, nem de diferente falar, é o seu próprio povo, o rosto deles é duro como a pedra, mas o Senhor vai fazer com o teu servo o rosto duro como diamante, e quer eles ouçam, quer eles não ouçam o teu servo, eles saberão que houve no meio deles um profeta. E quando terminou a oração, nós estávamos chorando, e aí a gente saiu do restaurante, oramos novamente lá no estacionamento, e foi maravilhoso, aquilo abasteceu o coração daquele irmão de fé, e deu algumas perspectivas, mas eu ainda estava dizendo, Senhor, fala comigo, eu preciso disso. O summit acabou, eu tinha ainda um dia lá para ir à igreja e ver também outros ministérios, mas na conversa com esse irmão, ele me lembrou de algo, ele me lembrou de um homem de Deus que morou em Chicago, que viveu em Chicago há muitos anos atrás, chamado Moody. Vocês conhecem o Moody? E Moody é um dos grandes heróis da fé, um dos grandes avivalistas, existem livros escritos sobre ele, um homem de poder, um homem de oração, um homem de coragem, um homem de visão. Moody nasceu em Boston, cresceu em Boston, era muito pobre, e ele depois se converteu à Maria, onde ele trabalhava como sapateiro, e ele se torna um pastor. A maioria do seu ministério é em Chicago. Ele já tinha um ministério assim, considerado grande por algumas pessoas, então ele viaja para a Inglaterra, e na Inglaterra ele conhece John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, homens que eram contemporâneos também, heróis da fé. E ele é profundamente impactado por esses homens, e pela vida de oração deles. E quando ele retorna para os Estados Unidos, o ministério de Moody muda completamente. Ele era tão usado na pregação do evangelho que multidões de 30, 40 mil pessoas se reuniam para ouvi-lo naquela época. Ele plantou escolas bíblicas nos bairros mais pobres de Chicago, alcançou todos. Havia mais de 1.500 crianças todo domingo nas escolas bíblicas de Moody. Que homem fantástico. Talvez você já tenha ouvido algumas das suas frases. Foi ele que disse que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento e coloca linha proibido pescar. Foi Moody que falou. Ele que disse, ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado vai me afastar da Bíblia. Ele que disse, uma das que eu mais gosto, ele diz, um cristão de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Esse homem morou ali naquela cidade, fez ministério ali. E eu que já fui tão abençoado pela história dele, estava ali e falei, puxa vida, eu não lembrava que era aqui. E aí eu falei, puxa, eu tenho ainda um dia aqui. Eu vou atrás de algum lugar do seminário, da igreja, onde ele foi pastor, eu procurei na internet, achei lugar, era 1 hora de distância, mas eu falei, não, vou dar um jeito, eu vou lá. E eu cheguei, consegui fazer a visita na igreja, no domingo, cultuei naquela igreja, junto com aqueles amados irmãos, presença de Deus maravilhosa. Quando eu saí, num hall da igreja, tinha uma placa, e estava escrito assim, perto deste ponto, Moody se ajoelhou e clamou a Deus. Que Deus derramasse sobre essa cidade um poderoso avivamento.
alcançasse todas as pessoas, principalmente os mais pobres. Então, eu me ajoelhei no mesmo ponto. Eu falei, Senhor, é isso que eu preciso. É isso que a nossa igreja precisa. Essa santa obsessão por algo que nasce no teu coração e passa para o nosso. Não algo que nasce em nós. Não algo que a gente bola, algo que nasce do teu coração. E o Senhor imprime tão forte em nós que aquilo tome conta do nosso ser. O Senhor faz isso. E ali ajoelhado eu orei a oração de Abacuque. Eu falei, Senhor, faz de novo. Aviva a tua obra, como o Senhor já fez no passado. Ira, lembra da tua misericórdia. Faz de novo, Senhor. Deus começou a encher o meu coração de imagens e de visões espirituais que eu sabia que vinham de Deus. Eu não consegui ficar ali por pouco tempo. Logo depois eu voltei para onde eu estava hospedado. Eu comecei a escrever aquilo que Deus estava me mostrando, aquilo que Deus estava colocando no meu coração. Porque principalmente agora, onde eu lidero, principalmente a geração que está chegando, eu preciso de uma visão de Deus. Nós precisamos investir na nova geração. Nós precisamos de uma visão para essa igreja, para os próximos 50, 70 anos. E é isso que eu estava pedindo a Deus, que a obra não fosse, mas que ela fosse incendiada, que a nossa igreja fosse incendiada, e que essa geração, a minha geração, provasse aquilo que as gerações do passado têm orado e têm pedido tanto. Eu falei, Deus, faz na minha geração. Quando eu voltei cheio desses sonhos, desses projetos. E eu cheguei para esses meus liderados, para a juventude da igreja, e eu contei todas essas coisas que eu estou contando aqui, ministrei essa palavra. E eu disse, eu quero que essa palavra gere uma ação. Eu não estou fazendo essas coisas sem expectativa nenhuma, eu quero que algo aconteça no nosso meio. Eu tenho um sonho, eu tenho esse sonho, essa santa obsessão, que a nossa cidade seja impactada pela vida dessa geração. E o meu desejo, a minha oração é que nós tenhamos um ministério radical nessa cidade, uma vida radical, ousada, sonhadora, dirigida pelo Espírito Santo, uma vida que ao mesmo tempo inspira cristãos verdadeiros e confunde os medíocres. Uma mistura de doçura e de dureza. Eu quero que a minha geração viva uma vida que é um constante lembrete ao mundo de que o Senhor está vivo e Ele não está em silêncio. A minha oração é para que minha geração, os jovens dessa igreja sejam tão saturados com a verdade do Evangelho, que por onde eles andarem haja voz profética. Quando eu cheguei e eu comecei a orar essas coisas, os sentimentos humanos começaram a surgir. Puxa vida, mas isso está tão longe de acontecer, tem tanta coisa aqui que precisa ser consertada, isso é tão difícil, você está orando isso aqui, mas é só você, o que você pode fazer? E esses sentimentos começaram a vir ao meu coração, e Deus me lembrou daquele americano com quem eu orei, e Deus começou a me lembrar dos textos que Ele trouxe ao meu coração para que eu dissesse para aquele homem, e o Senhor disse assim, agora é hora de você recitá-los para você mesmo, que você não está sozinho, ainda tem muitos outros que não se prostraram a Baal. Essa oração que eu estou colocando nos seus lábios, eu tenho levantado outros que estão fazendo essa mesma oração, você
não está sozinho. Você precisa caminhar em unidade com as pessoas, lavar os pés das pessoas, consertar os erros, reparar os laços que foram quebrados, para caminhar em unidade, porque uma casa dividida não prosperará. Se nós como igreja não tivermos esse apreço pela unidade, nós não chegaremos onde Deus quer que nós cheguemos. E por último, o Senhor disse: você não está sendo enviado para um povo de diferente falar, de língua diferente da sua. Eu vou fazer do teu rosto duro como diamante, para quer eles te ouçam, quer não te ouçam, eles não poderão negar que houve entre eles um profeta. Tudo aquilo que eu tinha ministrado, Deus tinha trazido ao meu coração. E essa é a minha oração agora. A minha oração é que a nossa vida tenha um sabor radical. Que quando vierem as perseguições, as críticas, o julgamento, os olhares tortos, a gente se alegre. A gente não murmure, pegue mão das coisas, que a gente não abandone a caminhada, que a gente se alegre, porque Jesus já disse que isso ia acontecer, que nós sejamos maduros o suficiente para isso, em Deus. Que nos próximos 10, 20 ou 30 anos, os nossos jovens se tornem referências em todos os aspectos da vida na nossa cidade e que causem uma revolução sobrenatural em todas as estruturas, sejam elas religiosas, sociais ou políticas, no poder do Espírito Santo. Gente que confronte o pecado onde quer que eles se encontrem. Gente que anuncie esperança de restauração. Gente que diga: a prostituição infantil é assunto meu. O abuso infantil é assunto meu. Os divórcios dessa cidade são assuntos meus. Eu farei destes assuntos, desses problemas e dessas mazelas sociais o meu chamado, e eu darei a minha vida por eles. Esses são os discípulos que manifestam a vida de Deus. Eu imagino, eu vejo jovens e uma igreja de gente maluca, que dá de cara com os problemas, que encara a morte de cara, que encara o câncer de cara, que encara a morte prematura na família de cara, que se fortalece em Deus, que tem esperança em Deus. Eu quero ver isso na minha geração, como foi nos tempos de Whitefield, de Charles Finney, John, Charles Wesley, todos os avivalistas do passado. Que Deus também levante aqui em Campo Grande, na primeira igreja batista, os seus profetas, homens e mulheres em chamas pelo Cordeiro Santo. Gente que não fuja apenas da pornografia, gente que não fuja apenas do adultério, gente que não fuja apenas da mentira, mas que fuja também do espírito crítico, gente que fuja da murmuração, da superficialidade. Gente radical em santidade, que espera em Deus. Gente que ama Deus mais do que as coisas e que se ocupam mais em servir as pessoas do que em acumular coisas. Uma igreja de gente diferente que não está interessada em acumular para si bens. Gente que se lembra do que o apóstolo Paulo disse: os que querem ficar ricos caem em tentação. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se e atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Querer ficar rico faz isso com a pessoa. Gente que não se esquece do jovem rico, gente que já entregou tudo, gente que não considera a sua vida como preciosa para si mesmo, gente que pega fogo, gente que está em chamas por Jesus. Eu sonho que a nossa igreja cause uma revolução onde nós estamos, mas um estilo de vida morno, sem radicalidade, seguro demais, sem uma visão de Deus, fazendo o que todo mundo faz, isso não impressiona. Onde estão os homens e mulheres que vão considerar a vida deles como perda? Porque o mundo está desesperado atrás de homens e mulheres assim. Não ser assim, fazer ministério de qualquer outra forma é desperdício de vida. Para que nós sejamos radicais, uma visão radical, disposição radical, compromisso radical, santidade radical. Leonard Ravenhill disse que o avivamento muitas vezes não vem porque a gente está muito confortável vivendo sem ele.
porque a gente não está disposto a pagar o que precisa. E é verdade. O rosto de Estevão brilhou como o rosto de um anjo. Como o rosto de um anjo, meus irmãos. Estevão, ele foi apedrejado. Ele deu a vida porque as pessoas não conseguiam resistir às suas palavras. Ele foi morto. E por causa da morte de Estevão, veio uma grande perseguição em Jerusalém, e os discípulos foram forçados a saírem de Jerusalém e obedecerem aquilo que Jesus já tinha dito que eles fizessem antes. Precisou que Estevão morresse para que eles se levantassem e começassem a obedecer. E não custa menos do que a morte para que a minha geração se levante e obedeça ao Senhor. Então, se assim for, então que assim seja. Então que assim seja. Que custe a minha vida, não tem problema. Mas que a minha geração não passe com uma visão pequena de Deus, sem revelação, sem experiência com Ele, sem o preenchimento do Espírito, e sem provar das promessas que o Senhor Jesus fez na palavra para aqueles que realmente o amam. Em 1939, um australiano chamado Howard Guinness começou um ministério estudantil, se espalhou por todo o mundo. Ele escreveu um livro chamado Sacrifício. Nesse livro ele diz assim: onde estão os jovens homens e mulheres desta geração que não consideram a sua vida e permanecem fiéis mesmo até a morte? Onde estão aqueles que viverão perigosamente e estarão entregues ao serviço de Cristo? Onde estão aqueles que amam mais a Ele e as almas dos homens, mais do que a sua reputação, ou conforto, ou a sua própria vida? Onde estão aqueles que tomarão e serão crucificados alegremente, na escola, no seu trabalho, ou na sua própria casa? Onde estão os homens de oração? Aqueles que, como o salmista, consideram a palavra de Deus mais importante do que a comida diária? Onde estão aqueles que terão tal comunhão com Deus que lhe falarão face a face como quem fala a um amigo? Onde estão os homens e mulheres de Deus nesses dias de poder? Onde estão aqui entre nós nessa noite aqueles que vão dizer: eu não vida como preciosa para mim mesmo, a única coisa que eu desejo é cumprir a carreira que me está proposta, o ministério que me foi confiado pelo Senhor Jesus, de testemunhar da salvação em Jesus Cristo? Onde estão aqueles que vão lutar pela igreja e pelo corpo de Cristo? Assim como Joabe e Abissai, eles, quando estavam encurralados pelos amonitas, encurralados pelos assírios, Joabe virou para Abissai e falou assim: meu irmão, seja forte, vamos lutar contra estes exércitos e vamos lutar pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça conosco o que Ele quiser. Valentes. Onde estão as mulheres como Esther, que quando Mordecai chega para diante dela e fala assim: você precisa interceder, você precisa fazer alguma coisa, porque o teu povo vai perecer. Ela diz: diga ao povo que jejue, eu entrarei na presença do rei, ainda que seja proibido, e se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. Nós precisamos destes homens, precisamos dessas mulheres. Os textos que nós lemos em Hebreus, eles mostram isso. O livro de Hebreus tem esse alvo: produzir isto nas pessoas que estavam debaixo de perseguição, fugindo, preservando a fé. Quando o autor de Hebreus escreve essa carta, ele escreve para gerar este tipo de compromisso, para atear este fogo no coração das pessoas, para que elas não desfalecessem no meio do caminho, para que elas lutassem por uma fé viva e para que elas permanecessem no meio das aflições. Este é o motivo dos Hebreus. Encorajar os cristãos para que eles vivessem radicalmente, com paixão e obediência ao chamado na geração deles. Hebreus 10, 32 a 35, o texto que nós lemos.
Diz assim: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, depois que vocês se converteram. E vocês suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens. Olha só que interessante. O autor aos Hebreus está dizendo: olha, depois que vocês se converteram, vocês suportaram muita tribulação. Alguns de vocês foram presos e mesmo na prisão vocês permaneceram fiéis. E alguns de vocês que iam visitar os cristãos também corriam risco. Porque, puxa vida, se eu estou indo visitar um cristão que foi perseguido e preso por causa da sua fé, eu também serei preso. Isso não fez com que eles não visitassem os cristãos ou que eles negassem a sua fé. Pelo contrário, ele diz: vocês fizeram isso e suportaram o confisco dos seus bens. Ou seja, você vai visitar um cristão na prisão, você volta e a tua casa está destruída. Confiscaram os seus bens legalmente por você ser um cristão. Mas isso não importava para vocês. Por quê? Porque vocês sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. A palavra-chave em todos esses textos de Hebreus que nós lemos é a palavra recompensa. Eles sabiam que eles tinham uma recompensa que não era dessa terra, era muito melhor do que bens terrenos, era muito melhor do que casa, era muito melhor do que carro, era muito melhor do que qualquer das coisas que você pode acumular nessa vida. Ao entrega que essas coisas não os pararam, essas coisas não puderam deter os cristãos daquela época. Eles suportaram perder todas as coisas, porque eles sabiam que os nossos bens superiores são muito melhores. Nós temos uma herança que está no céu. A recompensa que nós temos em Jesus é melhor do que qualquer coisa, qualquer projeto de vida para essa terra que envolva em acúmulo de bens, em progressão profissional. E se você tiver que abrir as coisas por amor ao Senhor Jesus, você faça sabendo que você possui bens superiores e que você tem uma recompensa que é permanente e não transitória como todas essas coisas. É assim que os hebreus viviam essa fé radical. Eles sabiam que eles tinham uma recompensa e eles abriam mão por causa da recompensa. Hebreus 11:24 diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava a sua recompensa. Outro exemplo, no texto aos Hebreus, de alguém que fez uma opção consciente em sofrer. Bem parecido com Jesus, nas palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 2, capítulo 5. Jesus se esvaziou, Jesus se humilhou a si mesmo. Ele não simplesmente suportou a humilhação que outras pessoas faziam, ele tomou esse caminho. Por quê? Porque as honras dessa terra, o conforto dessa terra, uma vida medíocre não é suficiente. Uma vida medíocre não nos levará à nossa recompensa em Deus, em Cristo. E por causa do seu amor a Jesus Cristo, a Bíblia diz que Moisés optou pela desonra. Ele considerou a desonra algo muito mais precioso do que as do Egito. A nossa recompensa é melhor do que uma vida confortável. A recompensa vale qualquer sacrifício. Por isso, no último texto que nós lemos, o autor aos Hebreus fala assim: então, meus irmãos, sabendo dessa recompensa, sabendo que cumprir o chamado é infinitamente melhor e deve ser o alvo final da sua vida, saiamos para fora dos portões da cidade, no lugar da desonra, onde Jesus morreu, e vamos habitar ali, vamos fazer ministério ali. Isso que é sair dos nossos lugares confortáveis, aqui de dentro, porque a nossa cidade é uma cidade celestial. Vamos entrar no campo de batalha da vida,
Vamos entrar no campo de batalha, onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas estão padecendo sem a palavra de conhecer a Jesus, e vamos entrar nestes lugares levando a palavra de Jesus. Não vamos temer a vergonha, não vamos temer perder as nossas posses, não vamos temer que a nossa vida seja algo diferente do que os nossos pais sonharam para nós, ou que nós já sonhamos para nós no passado. Não vamos temer essas coisas. Saiamos da desonra onde Cristo padeceu e padeçamos com Ele. A recompensa para aqueles que dão este passo, essa é a recompensa que vale a pena, essa é a vida que vale a pena. É isso que vai fazer com que o mundo conheça a esperança em Cristo Jesus. Eu, como líder, um dos líderes dessa comunidade, eu não posso tomar um caminho diferente. Quando o Senhor colocou todas essas coisas no meu coração, quando eu ainda estava lá, em viagem, eu falei: Senhor Jesus, então eu vou morrer hoje de novo. Eu vou me entregar para que eu viva exatamente os sonhos do teu coração. Se isso me consumir por inteiro, que me consuma. Eu lutarei pelas cidades do meu Deus, pelo povo de Deus, e o Senhor faça comigo aquilo que o Senhor quiser. Isso é muito importante, principalmente para nós que somos líderes. O povo, quando estava caminhando no deserto, chegou diante da terra prometida, e Moisés chama representantes das 12 tribos para que fossem espiar a terra. Os 12 vão, e apenas 2 voltam com o relatório falado. 10 dizem assim: não vamos entrar, não vai dar certo, isso que você está falando é difícil demais, isso que você está falando vai custar a nossa vida, a gente não está pronto, a gente prefere viver aqui no deserto mediocremente, ainda como escravos, sem nada, do que possuir essa terra. Na verdade, a gente queria até voltar para o Egito, porque a gente está com saudade das cebolas e dos alhos porós do Egito. E por causa dessa palavra dos 10 espias, que não quiseram atravessar o Jordão e possuir aquela terra que Deus já tinha dado para eles, por causa dessa palavra, Deus chama Moisés e fala assim: esta geração não vai entrar na terra, por causa disso. Foi por causa disso que o povo ficou perambulando tanto tempo no deserto, porque os líderes foram covardes na hora de possuir a herança separado para eles. Isso é sério demais, isso é sério demais, que aqueles espias que não confiaram na palavra de Deus, fizeram com que uma geração inteira não entrasse na terra. Meu Deus! Líderes, quando caem, não caem sozinhos. Eu posso derrubar uma geração, ou eu posso abençoar uma geração. Eu escolho abençoar a minha geração, então eu preciso ser como Caleb, eu preciso ser como Josué, e dizer assim: se essa terra é a terra que Deus está dando para nós, ainda que seja muito difícil, eu tenho que cruzar o Jordão sozinho, eu vou cruzar o Jordão sozinho, e nós vamos possuir essa terra, essa igreja que nós sonhamos em ter, uma igreja que vive santidade e avivamento, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja de gente mansa, de gente sábia, de gente radical. Eu quero possuir essa terra, eu quero viver essa realidade, coração de Deus. Se isso não é coisa da minha cabeça, então eu farei aquilo que for necessário. Eu me gastarei e me deixarei gastar em favor de vós, assim como Paulo disse. Mas a minha geração não vai cair, porque eu me recusei a seguir os sonhos de Deus de forma alguma. Meus irmãos, como eu disse no início, esse era um sermão bem diferente. É muito mais um testemunho, é uma declaração de fé, é uma declaração pública de compromisso que eu faço com a minha igreja, com aqueles que Deus me deu a honra de pastorear. De que o Senhor
tem nos mostrado o caminho. E eu serei contado entre aqueles que permanecem. Glória. Não para que as pessoas se lembrem de mim, para que eu cumpra a minha tarefa, para que eu seja fiel ao meu Senhor, e para que eu tombe depois disso para a minha recompensa celestial. Feche seus olhos. Senhor, a Tua palavra é tão forte, ela nos traz tanto temor. Diante de Ti, Pai, nos faltam as palavras e nos sobra vergonha. Mas nessa noite nós somos gratos, porque o Senhor nos impactou. Porque algo do Espírito, eu sei que caiu no coração da Tua igreja. Eu oro, Pai, para que o Senhor levante parceiros para mim aqui nessa noite. Gente que ame essa geração que está chegando, que invista na nova geração. Mais do que isso, gente que seja exemplo do que é ser como Jesus. Gente que seja tomada pelo Espírito Santo. Gente que ame a Tua palavra. Esse é nosso desejo, nosso sonho. Nada além disso. Nada relativo com a grandeza do nosso nome nessa terra, ou da placa da igreja, não tem nada a ver, Senhor. Queremos ser completamente Teus, e perseguir os sonhos do Teu coração, para a nossa geração e para a nossa igreja. Renova, ó Pai, a Tua graça sobre nós, enquanto nós renovamos o nosso compromisso contigo. Que os meus irmãos sejam impulsionados pelo Espírito Santo a darem um salto, a saírem do lugar onde eles estão e dizerem: eu serei contado entre os que permanecem, e dizerem: eu morrerei feliz, lutando pelo povo do meu Deus, e o Senhor faça comigo o que Ele quiser. Levanta entre nós, ó Deus, aqueles que, como a Tua palavra diz, cujo coração é totalmente Teu. Faz isso, ó Pai, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Senhor seja amado, para que o Senhor tome o Teu lugar entre nós, e que o Senhor estabeleça o Teu reino de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo, e que essa igreja seja um farol para a cidade, principalmente para os que são mais necessitados. Eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui. Cumpre em nós o Teu querer. Essa é a oração da Tua igreja. A fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode ficar em pé. Nós vamos orar encerrando o culto nesta noite, que você tenha uma semana abençoada. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos de todo o nosso coração, que a Tua palavra possa fluir no nosso coração no decorrer da semana, para a Tua honra e a Tua glória. Leva-nos sim em paz, mas sempre segundo a Tua luz. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai nos conceder vivenciar nessa semana, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Vai na paz, vai na graça do Senhor Jesus.